E aí, pessoal, a força de Renato Portaluppi, as mensagens da coletiva, as lições também. O que pensam os candidatos sobre Renato Portaluppi? O que podemos falar do atual momento? Renato está diferente. Vamos falar sobre isso também. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, um parceiro novo neste canal que você vê aí, placa decorativa em MDF com o símbolo do tricolor, um produto oficial licenciado do Grêmio, peças artesanais com detalhes em alto relevo, produto para decorar a sua casa, em todos os espaços, para estar perto do Grêmio. É um lançamento novo, um produto novo e muito legal, artesanal. Você tem aqui na descrição do vídeo o direct lá do Instagram e também o WhatsApp direto para você ter esse lindo produto em MDF, um produto belíssimo que eu tenho aqui em casa já e você vai ter também. Agora aqui na descrição, o WhatsApp, fale com eles e tenha placa decorativa com o logo do Grêmio, lembrando, produto oficial licenciado do Grêmio. Comprou, ajudou o Grêmio diretamente. Não deixe de fazer parte também, não deixe de apoiar os produtos licenciados do Grêmio. Gente, Renato Portaluppi, vou pegar aqui os trechos que eu levantei para a gente discutir Renato Portaluppi. Um Renato diferente. Ontem na live do jogo, eu quero já pedir desculpa pela condição técnica da live, tivemos muitos problemas de conexão ontem aqui, estou adaptando ainda, então tive muitos problemas de conexão e nessa live se falou muito, o Renato não está um pouco diferente, o Renato não está mais paz e amor e tal. Eu acho que está. Eu acho que o Renato vive um momento muito diferente do que vinha vivendo. Muito diferente. O Renato veio para apaziguar um ambiente tenso, denso, com muita crítica, e o Renato, de alguma maneira, está fazendo isso. Ele está diferente de como ele era, de como ele fazia, aquela coisa do confronto, de buscar uma coisa aqui ou ali. O Renato está diferente. E isso para o lado positivo, não para o lado negativo. Aí vai dizer, depois que tu começar a ganhar, ele já muda. Não sei. Hoje não dá para dizer isso. Pelo contrário. Hoje a gente tem que valorizar e elogiar o que ele está fazendo. Essa é a grande realidade. Eu separei alguns trechos aqui para a gente discutir essa diferença e as mensagens que o Renato passa. Sem dúvida alguma, hoje o Grêmio deu um passo enorme. Aí entra o lado otimista. O Renato ficou otimista. Eu já havia falado que era um confronto direto e faltando 7 jogos, precisávamos colocar 10 pontos. Foi o que o Grêmio fez. Então, é uma gordura elogiável. Claro que existem outros adversários aí, especialmente o Londrina, mas é importante tirar a distância para o esporte, resolver a questão do esporte, para a partir daí as coisas ficarem mais claras, mais transparentes. Outra situação o Renato colocou, o jogo foi truncado, sabíamos disso no primeiro tempo, mas a minha equipe tinha que competir com eles, porque sabíamos que o esporte estava jogando a vida no jogo. O Grêmio esteve melhor no segundo tempo, e melhor no segundo do que no primeiro. No primeiro competimos, no segundo jogamos. Meio simplista isso. Sobre Lucas Leiva, ele foi. Ele deu algumas informações, eu até não concordo tanto, mas vou aqui colocar para vocês, também não interessa muito a minha opinião sobre isso. Ele disse assim: coloquei o Lucas na frente por um motivo simples. Se eu coloco atrás, poderíamos perder os duelos próximos da área. Então eu coloquei o Bitelo, principalmente o Thiago Santos, porque são jogadores que marcam bastante. O Lucas também marca. E até pela idade do Lucas, para que ele pudesse jogar um pouco mais solto junto com o Diego Souza. Ou seja, manteve o Lucas no time, jogou para frente, mas para tirar um pouco o Lucas da zona de confronto em razão da questão física. O Lucas é um jogador importante para o grupo e também é importante porque é experiente. Ele sabe que está devendo um pouco mais, porém se esforça e é um grande profissional. Elogiou muito o Lucas Leiva. Falou da atitude do time, disse: hoje tivemos uma outra atitude, competimos, jogaram muito, principalmente no segundo tempo.
E aí, diz com sinceridade, o Renato diz o seguinte: segundo tempo, para falar a verdade, diz ele, até me surpreendeu, porque jogaram muito. Se o jogo acaba 5-0 era normal. Fiquei contente, dei os parabéns ao grupo. Ele fez algumas críticas com relação à logística do Grêmio, diz que quando chegou ela já estava pronta e ele não gostou, porém não tem como mudar. E aqui começa uma linha crítica, a importância, ele fala muito da zona de conforto. Eu não posso entrar na zona de conforto, como um ou outro jogador de repente pensa que esteja. É o tal do morder e assoprar. Eu sou treinador de diálogo, mas tem hora que tenho que dar puxão de orelha. Porque, caso contrário, alguns jogadores ficam na zona de conforto e comigo não tem isso. Os jogadores experientes sabem que às vezes é necessário uma dura, até porque muitos garotos às vezes ficam naquela zona de conforto e comigo não tem isso. Aqui, Renato toca num ponto quando ele abre para todos os segmentos do vestiário, da comissão técnica, ele entra numa linha de confronto a algo que está acontecendo e que a gente não enxerga. Renato foi, durante muitos anos, o grande líder do ambiente do Grêmio. Renato saiu e claramente a gente notou que o Grêmio não tinha um processo de controle das coisas do vestiário e as coisas não aconteceram. As coisas não aconteceram. O Renato volta, vê esse ambiente e se incomoda com ele. De zona de conforto à logística. Mas aí entra o lado do Renato diferente, ele não saiu atirando. Ele está incomodado, ele diz que está incomodado, mas é um incomodado silencioso. É um incomodado que diz, não, tem que sair da zona de conforto, não dá, porque senão não funciona, não é legal, às vezes tem que dar bronca, às vezes tem que puxar a orelha, e vai segurando, e vai controlando, e vai montando, e vai, antes de qualquer coisa, ditando o seu ritmo, a sua organização para evolução do Grêmio. E esse é um ponto legal. O Renato, que ontem acabou também criando a ideia do otimismo, o Diego Souza falou logo depois do jogo, a torcida de um modo geral, faltando, segundo o Paulo Pires, aí dois jogos, duas vitórias e um empate, e está resolvida a questão. Faltam jogos importantes ainda, nós vamos falar também em outro vídeo sobre a punição e a dificuldade do Grêmio, mas o fato é, essa realidade que a gente está vivendo agora, essa forma de condição que o Grêmio está vivendo agora, indica que o caminho se abriu. A gente pode, inclusive, determinar que esse jogo contra o Sport foi o jogo que dividiu. Foi o jogo que indicou. A Série A é logo ali, como disse o Meneghetti no vídeo pós-jogo. O Grêmio sofreu, apanhou, brigou, lutou, mas agora sai com alguma tranquilidade desse jogo e com as mensagens de um Renato Paz e Amor. Um Renato diferente. Um Renato que também se imagina que vai ficar para o ano que vem. Os candidatos mais fortes dizem, não, nós vamos ser um executivo e tal, mas já posicionam o Renato como um ponto importante na análise. Eu vejo o Renato mais forte ainda do que era, mais pesado ainda do que era, e dificilmente conseguiremos ver uma imagem que não seja de Renato Portaluppi na Casa Mata no ano de 2023. O Renato ganha um contorno ainda maior e mais adaptado, o que é importante para a gente. Um Renato soberbo não nos interessa. Um Renato que sabe ouvir, que sabe conversar e que principalmente consegue entender que é parte da engrenagem, bom, aí nós temos um Renato muito forte, já que ele é um ídolo tão importante para a torcida do Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.